Mais uma questão de fluxo. Nesse caso agora a gente tem uma superfície de revolução. Determine o fluxo do campo YZ menos XZ, X2 mais Y2, através de S, onde S é a superfície de revolução obtida pela rotação do segmento de reta que liga os pontos 101 a 003 em torno do eixo Z. Calma lá, tá? Vamos fazer um desenho. Vamos entender que danado de região é essa, né? Parece ser uma questão difícil, hein? Vamos ver. Então aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y, aqui está o eixo Z. O ponto 101 e o ponto 003, ambos estão aqui na região do plano y igual a zero. Que fique claro isso, tá, gente? Eles estão por aqui, tá bom? Não vou deixar desenhado em verde para não poluir, mas entendam que eles estão nessa região, tá? O ponto 101, ele está mais ou menos... Vou marcar por aqui, ó. Não precisa ser muito bonitinho não, tá? Então, vamos supor que seja esse ponto 101, certo? Então está marcado aqui o nosso ponto 101. E o ponto 003, obviamente, está no eixo Z. Então ele está por aqui. Esse é o nosso ponto 003. Então o segmento de reta que liga esses dois é o segmento que vai daqui para cá. Tá? E aí, é claro, se eu pegar essa reta e fizer uma revolução em torno do eixo Z, qual é a figura que eu tenho, né? Quando eu fizer a volta aqui em torno do eixo Z? Eu vou gerar um cone, tá bom? Então a nossa superfície vai ser um cone. Um cone de revolução, tá? Interessante, né? Ops. Deixa eu fazer aqui uma reta. Espero que tenha ficado claro isso para vocês. Interessante que desse cone a gente conhece esse ponto aqui, que é exatamente o ponto de altura 3, tá? Isso vai ser útil para a gente. E a gente sabe que essa altura aqui é a altura 1, tá? Isso é bom, pessoal, porque a gente consegue identificar aí mais ou menos como é que é a equação desse cone. Basta que a gente lembre que a equação geral de um cone ela é mais ou menos da seguinte forma. Z menos Z0 ao quadrado sobre C quadrado igual a x menos x0 ao quadrado sobre a quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b quadrado. Aqui seria um caso mais geral, tá? Mas quando o cone é de revolução, esse cara aqui é igual a esse, tá? Então eu vou chamar simplesmente de R. Outra coisa que a gente sabe é o seguinte, essas coordenadas x, x0, y0 e z0 são as coordenadas da cintura do cone, tá? Então se ele tem esse formato aqui, esse ponto ele vai ser a cinturinha, tá bom? E nesse caso, na nossa questão, perceba que eu estou pegando a parte de baixo do cone e a cinturinha no ponto 003. Então, a gente já tem muitas informações interessantes aqui, ó. A gente pode reescrever esse cone para a seguinte forma. Vai ficar z menos 3 ao quadrado sobre c2 igual a x ao quadrado sobre r quadrado mais y quadrado sobre r quadrado. Observem que isso aqui é porque ele é por revolução, tá? Então, uma figura de revolução. Por isso que esses valores são iguais. Isso quer dizer que as curvas de nível vão ser circunferências. E para a gente descobrir, né, os valores de C e R, né, na verdade a gente pode fazer uma coisinha mais legal, que é o seguinte. A gente pode passar esse C multiplicando, botar o R em evidência. Então a gente encontra Z menos 3 ao quadrado igual a C ao quadrado sobre R quadrado vezes x2 mais y2. Observem que agora eu posso tirar a raiz dos dois lados. Quando eu tirar a raiz eu vou achar que Z menos 3 é igual a mais ou menos C sobre R vezes a raiz de x2 mais y2. O interessante aqui, pessoal, é entender o seguinte. A parte do mais, ela vai dar a parte de cima da cinturinha, certo? Essa parte aqui. Já a parte do menos é a parte de baixo. No nosso problema, vocês estão percebendo que eu estou interessado na parte de baixo, né? Então, eu vou pegar o sinal negativo, certo? Então, para o nosso problema, né? Vamos ter aqui o seguinte, eu vou pegar z menos 3 igual a menos c sobre r vezes raiz de x2 mais y2.
Aí o que a gente pode fazer para achar essa constante, né? Para achar essa constante é só substituir um dos pontos que a gente conhece do nosso cone, né? Nota que o nosso cone ele passa tanto pelo 003, que é o ponto aqui da cinturinha, quanto o ponto 101, né, que é o ponto que a gente conhecia. Então, para o ponto 101, o que a gente encontra? A gente encontra aqui 1 menos 2, ou desculpa, 1 menos 3 é igual a menos c sobre r vezes a raiz de 1 mais 0, certo? É só substituir aqui, e aí a gente encontra o seguinte, ó. Quando eu fizer as contas, vai ficar menos 2 igual a menos c sobre r. Portanto, a constante c sobre r, ela pode ser dita que é 2. E com essa informação, eu sei agora a equação do cone. A equação do cone vai ser z igual a 3 menos 2 raiz de x2 mais y2. Se você se perdeu, eu joguei aqui, tá? Você isola o z, passa o 3 para o outro lado, no lugar de c sobre r você bota 2, e aqui você achou a equação do cone. Na verdade, o nome é semicone, né? Porque a gente está pegando a parte de baixo. Muito bem, uma vez que a gente entende isso, a gente pode achar, no nosso cone, a gente pode achar o tamanho, né, dessa circunferência, que é justamente a interseção com z igual a 1, tá? Então, a interseção com z igual a 1 vai ser o seguinte: quando você botar z igual a 1 na equação do cone, você vai ter 1 igual a 3 menos 2 raiz de x2 mais y2. Isolando aqui a raiz, você vai encontrar 2 raiz de x2 mais y2 igual a 2. Igual a 2. Simplificando, né? Você vai achar que x2 mais y2 é igual a 1. Então, esse é o tamanho da interseção, certo? A gente faz isso porque, uma vez que a gente sabe o tamanho da interseção, a gente descobre o tamanho da sombra que ele projeta, que é essa sombra aqui. E aí, né, com isso a gente tem a restrição, tá? Então, o cone que a gente está trabalhando a superfície que a gente está trabalhando é o cone, z igual a 3 menos 2 raiz de x2 mais y2, sob a restrição x2 mais y2 menor ou igual a 1. Uma vez que a gente conhece agora a natureza do nosso cone, a gente pode parametrizar. Para parametrizar aqui eu vou usar cilíndricas, né? Então, a gente vai ter aqui que o x é r cosseno, o y é r seno, e o z vai ficar 3 menos 2r. O r, nesse caso, varia de 0 até 1. E o θ varia de 0 até 2π. Muito bem. Então, fizemos aqui a nossa parametrização. Tá? Veja que deu um trabalho para achar a equação do cone, mas não é coisa de outro mundo. Você poderia fazer também por meio de uma parametrização de superfície de revolução. Tá? Mas poucos alunos veem isso em aula. Eu vou deixar aqui como comentário. Tá? Uma opção 2. Então, se você quiser fazer a parametrização da superfície de revolução, a gente pode provar, e o problema é esse, né? Para provar, para conseguir demonstrar, é o seguinte: se você tem uma curva, vamos botar aqui uma curva, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Imagina que você tem uma curva no plano zx, certo? Como eu estou desenhando aqui, onde nessa curva você tem o x em função do z. E o z varia de um certo intervalo, de c até d, por exemplo. Bom, então imagina que tu tem uma curva, tá? E essa curva é na forma x em função de z, onde o z varia um certo intervalo. Se tu quiser parametrizar a superfície de revolução dessa curva em torno do eixo z, agora é importante, perceba o seguinte, é importante que você tenha a função, a variável independente tem que ser a variável do eixo, tá? Que você está revolucionando. Isso é importante, viu? E aí, se você fizer a parametrização dessa superfície de revolução em torno do eixo z, a equação da superfície de revolução vai ser sempre na forma em função de zθ, né? Z é a variável livre, o θ é a variável de revolução.
A componente x vai ser dada por f de z vezes cosseno. A variável y vai ser dada por f de z vezes seno. E o z vai ser a variável livre de altura. Tá? Aí, nesse caso, o θ varia de 0 até 2π, que é a revolução completa. E o z ele varia de c até d. Então, assim, provavelmente o professor deve ter dado alguma coisa desse tipo para ter cobrado na lista, mas esse é um tipo de assunto bem raro de cair, porque para ensinar isso é meio chato. Você tem que ensinar as três formas, né? Tem que ser no eixo x, no eixo y, no eixo z, né? Mas aqui eu botei a variação do eixo z, deem uma olhada nisso com calma, tá? Para quem não estiver entendendo nada, a justificativa seria de que essa distância aqui, ó, ela é o raio, tá? Mas essa distância também é dada por f de z. Aí quando você faz a revolução, você está usando coordenadas polares. Então, o x e y vão estar em coordenadas polares, r cosseno e r seno, e o z vai ser o eixo de altura. Tá? Em outras palavras, você está trazendo as coordenadas cilíndricas aqui para a nossa superfície de revolução. Tá? Mas, enfim, fica aí como ideia. Se vocês quiserem fazer desse jeito, vocês encontram, né, a equação aqui dessa reta, certo? Não é difícil achar essa equação daqui. Você vai achar a equação da reta, vai ser, sei lá, x igual a 3 menos 2z, se não me engano. E aí, uma vez que você tiver essa função, você sabe que o z vai variar de 1 até 3, e aí você joga lá naquela fórmula, tá bom? Mas fica como sugestão apenas. Realmente isso é algo muito, muito específico. É raro cair questões assim na prova, e quando cai você pode usar a geometria analítica mais básica, ao invés de você usar uma fórmula decorada, tá bom? Enfim, uma vez que eu parametrizei, eu até esqueci o que eu estava fazendo. A gente queria calcular o fluxo do campo YZ menos XZ e X2 mais Y2. E a normal, ela tem que ter uma componente Z não negativa, tá? Ou seja, a componente Z tem que ser positiva, né? Vê que engraçado, o professor enrolou tanto aqui, mas tudo bem. Então, a componente Z tem que estar apontando para cima, os vetores vão ter que estar assim, ó. Para achar esses vetores, a gente vai pegar a nossa parametrização que a gente fez aqui e vamos calcular RR, Rθ. Então, para achar o N, eu vou calcular aqui RR vetorial com Rθ. Observem que RR dá cosseno, seno, e 0, né? Ou, desculpa, menos 2, né? E em θ vai ser menos R seno, R cosseno e 0. Aí você faz a continha, vai ficar 2R cosseno, 2R seno e por fim R. Esse vetor, de fato, tem a terceira componente não negativa, né? Então é isso que a gente quer, tá bom? Essa componente aqui, ela é não negativa. Então, beleza, a nossa normal vai ser, então, dada por 2R cosseno, 2R seno, R dividido pela norma. A norma eu não vou calcular, porque eu sei que vai cancelar lá no nosso integral. Se você quiser calcular isso aqui, dá R raiz de 2, tá bom? Mas não vou fazer isso, não. Nem precisa, né? Então vamos jogar na integral. Só temos que lembrar que o campo, né? Deixa eu lembrar quem é o campo aqui, tá horrível. O campo na questão 9, só para eu ter uma referência aqui, é o campo YZ menos XZ e X2 mais Y2. Lembrando que na parametrização, no lugar do Y, eu tenho que colocar R seno, né? No lugar do Z eu vou colocar R. Desculpa, estou confundindo tudo. No lugar do X eu coloco R cosseno. No lugar do Y eu boto R seno. E no lugar do Z eu boto 3 menos 2R. Então, quando eu substituir ali, vai ficar assim, ó. Vai ficar R seno vezes 3 menos 2R. Aí, menos R cosseno vezes 3 menos 2R.
E por fim, x2 mais y2 vai dar R2. Certo? Dá para simplificar um pouco mais. Eu posso desenvolver esse R para cá e esse R para cá. A gente teria então 3R menos 2R quadrado vezes seno. Teríamos menos 3R menos 2R quadrado vezes cosseno e R quadrado. Tá? Guarda essa informação, porque a gente vai ter que fazer o produto interno desse cara pelo N. Né? Eu já vou fazer essa conta aqui, ó. Fn, eu já vou fazer essa conta, porque eu sei que quando eu fizer... Na verdade, gente, eu não estou fazendo vezes N não, né? Eu estou fazendo F, produto interno com RR vetorial com Rθ. Tá? Porque eu não vou usar essa norma, tá bom? Vai cancelar lá na integral. Então, quando eu fizer essa conta, vai ficar primeiro com primeiro aqui, ó. Esse cara pega esse cara pega esse, e esse cara pega esse. Eu acho que vai dar uma simplificada legal, né? Vai ficar 2R vezes 3R menos 2R quadrado vezes seno cosseno, né? E menos 2R vezes 3R menos 2R quadrado vezes seno cosseno. Olha que legal. E por fim, R ao cubo. Então, por mais bagunçado que seja, esse cara cancela com esse. Tá? Então, no fim das contas, isso vai dar simplesmente R ao cubo. Muito bem. Então, será que dá para ter visto isso mais fácil antes? Eu sei que tem um jeito, tem um outro jeito que é muito legal, mas vocês não veem em aula, então vou evitar. Vou evitar comentar, mas estou com a mão coçando para fazer. Não, então deixa, vamos lá. Então, fiz aqui as contas, deu R ao cubo, então a integral de f n ds, quando eu simplifico, fica a integral dupla de f, produto com RR vetorial com Rθ dA. Essa conta aqui de dentro a gente já fez, deu R ao cubo, então temos a integral dupla de R ao cubo de θ dr, onde o θ variava de 0 até 2π e o R de 0 até 1. Chegou aqui muito fácil, né? Você faz a conta, integral disso aqui em relação a θ vai dar 2π, integral do R vai dar R a quarta sobre 4. Gente, isso aqui é bem repetitivo, né? Não tem muito o que fazer não, tá? Então a resposta vai dar π sobre 2. Deixa eu só ver se é essa a resposta que tem no gabarito. Tô suspeitando que não, hein? Vamos ver? π sobre 2. Muito bem. Então é isso.